Eu sei que tem gente aqui que casamento está acabando. Eu sei que tem gente aqui que está com um problema de saúde terrível. Eu sei que tem gente que está em sofrimentos terríveis neste lugar. Você reza com isso, meu filho. Você reza com o teu coração, do jeito que ele está. Então olha que bonito, quando você reza, é o coração que reza. Então você vai para Deus do jeito que o teu coração está. Eu sei que tem gente aqui estrupiada. Olha o que Fulton Sheen está dizendo. O ser humano está sempre trabalhando, o ser humano está sempre ativo no seu pensamento, o ser humano não tem tempo para nada, ele sempre está agitado. Marta, Marta, você anda muito agitada. Ele sempre está agitado, mas antes ele trabalhava por necessidade. Agora ele trabalha muito, estuda, trabalha, não tem tempo para nada. Mas por que ele não tem tempo para nada? Porque ele tem medo de se deparar com o seu pensamento, ele tem medo de se deparar consigo mesmo. Então o ser humano de hoje não quer parar, porque parar é se encontrar consigo e é se encontrar com Deus. Então o ser humano não quer parar porque tem medo da sua própria angústia. Se nós seres humanos nos agitamos futilmente, é em parte para evitar fazer a nós mesmos duas perguntas: onde estamos e para onde vamos? Por que não queremos parar? Porque temos medo dessas duas perguntas. O que eu estou fazendo da minha vida? E para onde eu vou? Tem muita gente que não vai conseguir responder essas duas perguntas. É menos penoso para nós trabalhar por necessidade externa do que pela necessidade de enfrentar nossa angústia. Em tempos passados, a civilização ainda era verdadeiramente cristã. O homem era ativo por necessidade física, trabalhava para se sustentar. Nesta época descristianizada que a gente está, ele é ativo por necessidade moral, ele trabalha para evitar o pensamento. Um trabalhador pode estar tão absorto em seu trabalho que não percebe o apito do meio-dia. Da mesma forma, um egocêntrico pode estar tão presunçoso de si mesmo que não percebe nada além de si mesmo. Eles dizem que não podem orar e tem razão, não podem. Seu ego os paralisa. Segundo o seu modo de pensar, não precisam orar, e também não há uma parcela de verdade nisso, pois não desejam se tornar melhores. Seu programa é permanecer como são, e eles podem seguir essa loucura sem a ajuda de ninguém. Se você for homem de oração, se você for mulher de oração, você terá decisões mais sábias. E a nossa vida é feita de muitas decisões. O que falar para o meu filho, como que nós vamos fazer no nosso casamento. Compramos ou não compramos isso, vendemos ou não vendemos isso. Isso é tudo tem que ser decidido na oração. Por isso que o melhor lugar para tomar decisão é em oração, minha gente. Sabe por que você erra muitas vezes na vida? Sabe por que você já fez muita besteira na vida? Sabe por que muitas vezes você já tomou decisão errada? Porque quando você tomou decisão sem ter rezado. Tem gente que vai tomar conselho de todo mundo, da vizinha, do cachorro, do papagaio, mas não pega o conselho de Deus. Alguém já te falou isso? Rezar não adianta nada. Já te falaram isso? Se aqueles que assim falam não têm a intenção de refrear seus hábitos desordenados ou de lutar contra a sua sensibilidade, é certo que orar não adianta nada. Mas isso é culpa deles. Aquele que decide colaborar com Deus para se libertar da escravidão dos prazeres carnais deve estar disposto sem reservas a usar a força que Deus lhe der e se empenhar sinceramente em sua libertação do pecado. Oração tem a ver com isso. Qual é o pecado que você vai precisar se libertar? Se você não está disposto a mudar de vida, de fato, não reze, não adianta nada. Quando pedimos a Deus que nos ajude, nossa prece só pode ser eficaz se expressar um desejo sincero de mudança. O alcoólatra que pede a cura de seu vício, mas não está disposto a renunciar à bebida, atesta que não está orando verdadeiramente. O libertino que implora a Deus que o liberte dos seus maus hábitos de luxúria, mas se entrega a ela sem resistência, destrói a eficácia da sua oração. A sua oração só vai ser verdadeira quando você estiver disposto a mudar de vida, a deixar a cachaça que você está tomando e fica bêbado aí, a deixar essa fofoca que você está destruindo a vida de todo mundo com essa língua que você tem, a deixar esse adultério, a qual você está destruindo sua família, seu casamento, a deixar essa pornografia a qual você é viciado. Então, se você, ao orar, não está disposto a mudar de vida, de fato, a tua oração não adianta nada. Uma coisa é você
orar no pecado e dizer: Senhor, eu estou no pecado e quero mudar de vida. A oração vai resolver você, a oração vai transformar seu coração, a oração é o lugar certo para transformar sua vida. Agora, chegar na oração e dizer que não quer mudar, não vou ser diferente, não quero me converter, a oração não servirá para nada. Então, se o coração está longe de Deus, a expressão da oração é vã. Então, quem reza é o coração. Se o coração está longe de Deus, a sua oração não é verdadeira. O coração é o lugar da verdade, onde escolhemos a vida e a morte. É por isso que Jesus pregou muitas vezes contra o apego a dinheiro. E pode prestar atenção, porque o que o apego ao dinheiro causa? A sensação de segurança. Não é pecado ser rico. Jesus nunca pregou contra o dinheiro, Jesus nunca pregou contra os ricos, mas Jesus reconheceu que quando é rico, ele tem a facilidade de apoiar a sua vida, não em Deus, mas no dinheiro que ele tem. Ou seja, você não tem que achar que você é o bambambam e que Deus tem que escutar tudo que você fala, porque você é o cara. Às vezes você diz assim: eu não mereço passar pelo que eu estou passando, Deus não me escuta, Deus não me ouve. O dia que você disser assim: já tenho tudo o que preciso, você vai parar de orar. Então a pessoa começa a ter dinheiro, ela começa a conseguir pagar o plano de saúde que ela quer, ela consegue ter a casa que ela quer, ela consegue ter o carro que ela quer, ela consegue ter tudo o que ela sempre desejou. O risco é a pessoa começar a achar que ela não precisa mais de Deus, porque eu conquistei tudo, tudo que eu tenho sou eu que conquistei, sou eu que corri atrás, e eu não preciso mais de Deus. É por isso que Jesus falou: é muito difícil um rico entrar no céu. Eu e você, muitos mendigos já bateram a tua porta e muitas vezes você negou. No farol do semáforo você negou ajuda. Isso já aconteceu comigo e com você. Andando na rua, alguém passando fome, pediu uma comida, você não deu. A gente nega mendigo, a gente rejeita a graça mendigo, a gente muitas vezes dá as costas para mendigo. A grande novidade é uma: você é mendigo de Deus, e nunca Deus vira as costas para um mendigo. Nunca Deus vira as costas para quem o pede. Nunca. Você vai entender que oração é mais do que palavras. Oração tem a ver com a sua vida. Amém? Ninguém conhece o coração do Frei Gilson, a não ser o Espírito Santo. E onde que eu revelo esse coração para Deus? Na oração. Eu rezo com o coração do jeito que o coração está. O homem é a única criatura de Deus capaz de se tornar mais do que realmente é, se de fato desejar ser mais do que é. O animal é aquilo e pronto, e acabou. Você não é isso que eu estou vendo agora. Você pode ser muito melhor do que você é hoje. E o melhor que você pode ser, você só vai conquistar se você for um homem de oração e se você for uma mulher de oração. Fulton Sheen: características de nossa época são o amor pelo barulho e agitação. O mundo gosta do barulho, o mundo gosta da agitação. E não é raro de você ver barulho e agitação à sua volta. A pessoa mora 10 quilômetros longe de você, em alguns casos 50 quilômetros, e você consegue escutar o som da casa dela na tua. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas onde eu moro isso é muito comum. O som parece que está dentro da sua casa, aí quando você vai ver, está do outro lado da rua. Não adianta rezar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e falar: nossa, fiquei 2 horas na presença de Deus. E quando abre a porta do quarto, o marido te dá uma e você já sai gritando para cima dele. Não adianta uma oração aonde você reza e depois não tem paciência nenhuma com o filho nem com o neto, e nem com o vizinho que solta um som alto. Então deixa eu falar. Tem gente que vai para a igreja e fica mais fofoqueiro, fica mais orgulhoso, fica mais chato. Parece que em vez de ela se encontrar com Deus, ela se encontrou com o diabo, desculpa as palavras. E é por isso que muita gente da tua família não acredita no Deus que você serve, porque você diz que vai para a igreja, mas você volta para casa pior. Então eu não estou querendo aqui que saindo daqui você vai rezar o dia inteiro, aí o teu marido vai te chamar, você vai falar: estou rezando, amor. Aí vai te chamar os teus filhos, você vai dizer: estou rezando, meu filho, eu não tenho tempo mais para nada, porque agora minha vida é só oração. Nananina, não. Não é só rezar o dia inteiro, vai ter que estudar também, vai ter que trabalhar também, vai ter que limpar a casa também.
Porque não pense você que chegando na sua casa depois de domingo, final de semana, você passou todo na Canção Nova, você vai chegar em casa e vai ter um tapete vermelho esperando a sua chegada. É assim? Deixa eu falar para você como é que vai ser. A pia vai estar cheia de louça, a cama desarrumada. O que vai estar no cachorro lá? Cocô do cachorro, você limpar. E contrataram para você até umas músicas, porque quando você entrar, vão cantar para você. E vão dizer, que bom que você chegou, nós estávamos sentindo a sua falta. Você acha que vai ser assim? E a casa vai estar toda limpinha, toda organizada. Banheiro lavado, louça lavada. E todo mundo vai te receber dizendo, não se preocupe com nada, descanse, relaxe, porque você teve uma viagem cansativa. E quando você entrar em casa, as pessoas que moram com você já te conhecem. E sabe que quando você entrar e você vê o cocô do cachorro, quando você vê a louça que ninguém lavou, a sua primeira ação seria reclamar, brigar. Vocês ficaram o final de semana inteiro dentro dessa casa, e olha como que está essa casa, é assim que você agiria. Claro que olhar todas essas realidades é chato. Claro que sobe os nervos, não vai deixar de subir os nervos, mas por causa que agora rezo mais e rezo melhor, eu consigo controlar os nervos, e até isso eu dou glória a Deus. Amém? Será que vocês vão voltar assim para casa? Frei, mas você começou essa pregação dizendo que você não quer que não é para a gente rezar o dia inteiro, que a gente tem filho para cuidar, tem casa para cuidar, a gente tem marido para cuidar, a gente tem que trabalhar, tem que estudar. Mas o que é oração? Impulso do coração. Então, se oração é impulso do coração, você pode rezar em qualquer lugar, em qualquer hora. Está limpando a casa? Impulsione o teu coração para Deus. Em qualquer lugar que você esteja, impulsione o teu coração para Deus. Amém? Então é preciso orar sem cessar. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Porque enquanto você está orando, o diabo não pode nada contra você. Agora quando você para de orar, o diabo, ele encontra a sua brecha. Por isso Jesus falou, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. A maravilha da oração se revela justamente aí, à beira dos poços, aonde vamos procurar nossa água. É aí que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. Então o Catecismo da Igreja Católica diz que a oração, quer saibamos ou não, é o encontro entre a sede de Deus e a nossa sede. Pois à imagem de Deus nós somos seres de relação, somos seres de relacionamento. O coração é o lugar do encontro, é o lugar da aliança. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. A oração é a ação de Deus no homem. Então quando você reza, é Deus agindo em você, é Deus transformando você, é Deus transformando sua vida. Por isso que os santos vão dizer, quem reza se salva, quem não reza se perde. Então oração é estar constantemente na presença de Deus. Não importa onde você esteja, você pode estar orando, você pode estar rezando. É por isso que muita gente não reza, porque rezar não é fácil. A pessoa consegue ficar horas e horas assistindo uma série, mas se você botar ela para rezar um terço, na primeira Ave Maria ela já começa a abrir a boca. Está lá todo animado, assistindo a série, assistindo o filme, começa a rezar, abrição de boca. Tem gente que quer pecar em paz, porque se ela for para a igreja, ela sabe que vai ver o padre falando que aquilo é pecado. Então ela fala, eu quero pecar em paz, que aí eu peco sem crise de consciência. Por que você começou a rezar? Porque algum desejo bateu no seu coração de você querer perfeição, de que você querer santidade. Oração é isso, é um desejo de perfeição. O fim principal da oração é a glória de Deus. Não é só para Deus te dar coisas, não é para a tua glória, não é para você se aparecer. Eu rezo para a glória de Deus.
A humildade é a disposição para receber o dom da oração. A oração, a humildade faz você entender que você é necessitado de Deus. Eu preciso de Deus, e porque preciso de Deus eu rezo. Por que teu marido, por que tua mulher, por que alguém que você fala, por que essa pessoa não reza? Ela não reza porque ela não tem desejo de santidade, não tem desejo de perfeição. Por que teu filho não está rezando? Porque ele não está nem pouco preocupado em ser perfeito, porque ele não está nem um pouco preocupado em ser santo. Sendo que Jesus, para escolher 12 homens para caminhar com ele, diz a Bíblia que primeiro ele foi rezar, e depois que ele rezou, ele tomou uma decisão. Antes de ir para a cruz, Jesus tinha que tomar uma decisão: eu vou ou não vou? Eu estou com medo, eu vou ou não vou? Faço ou não faço? Eu não quero, ó Pai, fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Oração é conformidade com a vontade de Deus. Oração é o coração que reza. Meu coração, Jesus expressou, está com medo. Meu coração está triste até a morte. Mas na oração ele toma uma decisão. Então você precisa entender que eu rezo porque eu quero me tornar melhor, porque quem não quer se tornar melhor não reza. E a oração vai transformando pessoas, a oração vai combatendo o demônio. Ei, nós não combatemos o demônio com armas físicas, nós combatemos o demônio com armas espirituais. Mas o que tem acontecido é que as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão recebendo milagres, está acontecendo maravilhas. Gente que há 50, 30 anos não se confessava, estão se confessando. Gente que há milhares de anos tinha que casar, não casou, agora está casando. A graça está acontecendo, porque a oração está transformando vidas. Eu me lembro que eu com 9 anos de idade, eu sempre falo para vocês que eu me converti com 14, mas com 9 eu já comecei a ter relâmpagos de mudança. Com 9 anos eu comecei a me encontrar com a oração. Comecei, a exemplo de mamãe, a rezar terço. Com 9 anos, eu comecei a orar, mesmo que uma criança, mesmo que sem saber o que eu estava fazendo, e alguma coisa mexia comigo que eu tinha que mudar. Sabe a primeira coisa que eu fiz com 9 anos de idade? Eu era noveleiro, assistia todas as novelas que você pode imaginar. Marimar, Maria Mercedes, Maria do Bairro, Maria não sei do que. Tudo que é Maria eu assistia, e quando passava de novo, nós assistíamos de novo. Com 9 anos, eu começo a rezar um tercinho, mínima oração. Mas Deus já me levou com 9 anos a abandonar as novelas, porque o tempo das novelas eu poderia começar a dar para Deus. O tempo que eu gasto em novela eu poderia começar a dar para o meu Deus. Com 9 anos, meu querido, meu filho, minha filha, o que eu estou te ensinando hoje é precioso. Por que muitas pessoas não oram? O motivo é fácil de compreender. Aquele que se gaba de ser seu próprio criador não precisa se considerar dependente de Deus. Aquele que afirma nunca ter feito nada de mal não precisa de um Salvador. Para que esses egocêntricos possam orar, seria necessário que em primeiro lugar neutralizassem o seu egoísmo. Para rezar é preciso neutralizar o seu egoísmo. Mas muitos se recusam a fazer isso, não por medo do que podem se tornar, mas porque não têm coragem de enfrentar as renúncias necessárias para a sua ascensão. Então por que muita gente não quer orar? Porque sabe que orar vai exigir renúncia, vai exigir sacrifício, e tem gente que não está disposto ao sacrifício, tem gente que não está disposto à renúncia. Por quê? Assim como é difícil você olhar nos olhos de alguém que você feriu gravemente, também é difícil de olhar nos olhos de Deus para orar, quando você está numa vida afastada dEle. Isso não significa que Deus não esteja disposto a ouvir os pecadores. Deus quer ouvir os pecadores, mas, no entanto, esses pecadores, entenda-se, são aqueles que são dóceis à sua vontade, são aqueles que não lhe resistem, são aqueles que querem mudança. Se um pecador não deseja abandonar seus maus hábitos, ele carece da primeira condição para orar. A primeira condição para orar é abandonar o pecado. Dada essa relação entre amor e oração, é fácil entender porque algumas pessoas dizem que não tem tempo para orar. Elas realmente não têm tempo porque outras tarefas, outros tesouros e outros prazeres são mais importantes para elas. Se a oração é um dever, é importante notar que para cumpri-lo adequadamente, devemos fazê-lo com amor. Aquele que ama sente um desejo irresistível de fazer a vontade daquele que ama.
Quantas ambições medíocres enchem nossas mentes e corações. Não nos dirigimos a Deus para saber o que Ele quer, mas para dizer o que queremos que Ele faça, e nada mais do que isso. Se nos lamentamos de não sermos atendidos por Deus, é isso muitas vezes culpa nossa. Não temos a paciência necessária para guardar a sua resposta. A oração não é, portanto, um monólogo. A oração é um diálogo. Não podemos dizer que não temos tempo para orar. Quanto menos pensamos em Deus, menos tempo teremos para nos consagrar a Ele. O tempo disponível para algo depende da importância que damos a isto. Não diga que você não tem tempo para orar. O que te falta é amor. O que te falta é desejo de renúncia. Se você ora, você vencerá todas as batalhas na sua vida.